Olá, você que acompanha o nosso canal aqui no YouTube, para falarmos sobre psicologia existencial, para falar sobre essa psicologia, como eu digo, que tem sido cada vez mais procurada, divulgada. As pessoas estão olhando melhor para essa psicologia, porque na verdade a existência, como vai dizer o escritor, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fernando Gastal de Castro, ela é a existência incontornável. Nós precisamos lidar com as questões existenciais e essas questões existenciais vão para o consultório, por isso que a psicologia existencial ela tem por base a existência e ela pode dar respostas às questões e aos dilemas humanos. E falar sobre psicologia existencial é o propósito aqui do nosso canal e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a influência que Jean-Paul Sartre recebeu do filósofo Martin Heidegger, que é um filósofo alemão importante para a gente poder, a partir dele, compreender melhor, né, a filosofia existencial que deu base para a psicologia existencial. Martin Heidegger nasceu em 1889, com seu falecimento em 1976. Portanto, ele é um filósofo que teve seu auge, sobretudo no século XX. Apesar de ter nascido no final do século XIX, ele tem as principais ações dele no século XX. É importante entender porque esse filósofo ele se vê, ou melhor, ele se coloca numa grande questão do século XX, que é o apoio que ele dá ao nazismo. O Heidegger é um filósofo que a gente não entende até hoje. Se faz, né, inúmeros debates sobre a sua postura, que de algum modo ele nunca conseguiu se posicionar contrário ao nazismo. Ele sempre foi alguém que não demonstrou arrependimento em relação ao nazismo. E por conta disso, ficou sempre em aberto. Alguns dizem que de fato ele se arrependeu, outros não. Mas a gente precisa entender melhor esse filósofo porque ele tem muito a nos dizer sobre filosofia existencial. Uma questão interessante em relação ao Heidegger, um filósofo, como a gente já falou, né, que viveu ali na Segunda Grande Guerra, ele foi nomeado reitor no período do nazismo, ele vive essa reitoria, ele não demonstra de modo algum estar contrário ao regime. E isso faz com que haja uma grande ruptura entre ele e Hannah Arendt, por exemplo, que era uma filósofa judia, com o qual ele se envolve. Ela ainda é bastante nova, ele na faixa dos 35 anos, se eu não estou equivocado, ela recém entrando ao curso com 18 anos, ele se envolve, ele chega a dizer que as conversas com Hannah Arendt foram muito importantes para a composição da sua grande obra, que é O Ser e o Tempo, e que eles acabam, na medida em que o nazismo se torna, né, a grande posição política da Alemanha, ela acaba tendo que fugir da Alemanha, vai para a França e depois para os Estados Unidos, e eles se afastam por conta disso. Hannah Arendt, a filósofa que escreveu A Banalidade do Mal, que é um dos livros bem conhecidos dela, foi, digamos assim, uma discípula do Heidegger, né? E que a gente precisa olhar então para essa relação. Por isso que eu digo que ela é conturbada, porque ao mesmo tempo ele se envolve com uma mulher judia, ao mesmo tempo ele não diz nada contrário ao regime nazista. Alguns vão dizer porque ele não podia dizer, porque se dissesse ele acabaria também num campo de concentração. Outros dizem que ele poderia sim ser mais crítico ao nazismo. Bom, mas não é disso que se trata a nossa reflexão. Eu gosto apenas de dar aqui alguns detalhes sobre o Heidegger. Ele foi um filósofo muito importante, influenciou muito o Jean-Paul Sartre. Eu acho que o conceito central aqui para a gente poder iniciar o nosso vídeo é o conceito do Sein, que é o ser aí. Um conceito que o Heidegger vai trazer. Né? O que é a existência? A existência é estar aqui no mundo. Uma expressão dele, o ser no mundo. Esse conceito vai ser emprestado pelo Sartre, vai ser aproveitado pelo Sartre para compor a sua filosofia, a sua psicologia. Ele quer dizer o ser jogado ao mundo, o ser é posto no mundo. Nós somos colocados no mundo e precisamos existir aqui, viver aqui, estar no mundo, jogados no mundo. Então a existência é esse estar no mundo.
né? Esse ser no mundo, que é o Sein. E uma outra reflexão interessante que o Heidegger vai fazer, e que eu particularmente gosto muito, é a ideia da autenticidade e da inautenticidade da existência. Ou seja, na medida em que nós nos constituímos como seres mais autênticos e verdadeiros, nós nos aproximamos mais dos nossos propósitos existenciais. Mas que existe também um movimento que nós fazemos de nos distanciarmos dos propósitos existenciais numa vida em que a gente vive sem propósito mesmo, nos perdendo nas coisas, né? Indo com a maré, vai dizer assim, numa linguagem mais abrasileirada aqui para a gente poder entender, sem refletir se há um sentido maior na existência. Imagina, discutir um sentido na existência bem no mundo da guerra e pós-guerra, isso é fundamental, porque é um momento em que os sentidos, na verdade, acabam se perdendo, em que tudo se perde. Por isso que eu acho que a filosofia existencial ela retoma muito forte na época da Segunda Guerra e no pós-guerra, porque é necessário pensar um sentido para a existência. E o Heidegger coloca uma reflexão que eu acho bacana, que é a ideia do ser para a morte. Ele vai dizer que todos nós nascemos para a morte, e que a morte, que é uma condição impossível de ser ultrapassada, de ser negada, que todos nós um dia vamos morrer, é a grande certeza da vida, ele vai dizer que essa inclinação para a morte nos faz olhar para a finitude da existência, que a existência é finita, que ela acaba. E diante disso, dessa percepção, nós podemos assumir uma postura de, já que a existência é finita, acaba, eu preciso saber o que eu vou fazer com a minha vida. Eu preciso buscar uma autenticidade para eu ser exatamente quem eu tenho que ser, já que a existência acaba. Então nós nos tornamos seres mais autênticos. Mas há aqueles que, diante disso, ao invés de buscar uma autenticidade, olham para a ideia de que vamos morrer e simplesmente não querem refletir ou pensar nisso e se entregam a qualquer coisa que os puxe para não pensar na finitude da vida. E aí eles passam a viver uma existência na inautenticidade, se tornam seres cada vez mais inautentes, são levados por qualquer coisa para não pensar no sentido da existência. Então, o ser para a morte é o reconhecimento de que, na medida em que nós olhamos para a existência como algo que acaba, isso deve nos fazer, é importante que nos faça, refletir melhor a própria existência para acertarmos os nossos caminhos. Eu gosto bastante dessa reflexão. Ela é muito importante. Heidegger é um filósofo que traz reflexões importantes para o século XX. E nós precisamos olhar para ele como um filósofo que influenciou muito o próprio Jean-Paul Sartre. Né? A ideia de autenticidade e inautenticidade, de ser para a morte, de angústia. Porque a angústia está atrelada para o Heidegger a esse ser para a morte. Quando eu olho para a existência, percebo que ela é finita, que ela acaba, eu vivo a angústia de perceber isso, e essa angústia pode me mover para eu me tornar um ser mais autêntico, ou eu posso tentar resolver a angústia me perdendo em qualquer coisa, para eu não ter que lidar com a questão da existência. Bom, espero que você tenha gostado. Um vídeo aqui sobre o Heidegger, não poderíamos deixar de falar dele. Os nossos vídeos têm sempre essa ideia de trazer para você uma reflexão sobre os filósofos e sobre as relações que o Sartre teve. E nós vamos ver semanalmente vídeos nessa perspectiva aqui. Espero que tenham gostado, espero que vocês nos acompanhem aí no nosso canal, curtam, compartilhem, ajudem a gente a fazer com que esse conteúdo se torne um conteúdo cada vez mais visto por outras pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.